Pessoas e Empresas, um programa feito para você. Dias atrás, numa empresa, abordávamos sobre de que forma liderar, de que forma conduzir a equipe para um objetivo, por que a equipe se estressa quando há mudanças na ordem. Você está fazendo um produto A e de repente tem que quebrar, dar um setup nessa plataforma e você conduzir a equipe a uma outra produção. Enfim, a variação. Você começa a fazer uma tarefa e não consegue terminar, não porque não quer, mas porque a exigência externa te faz modificar e não conseguir terminar aquilo que você gostaria. Então eu sugeri para ele, então que tal você explicar para ele o contexto? Que contexto? O contexto externo que leva a esse acontecimento. Por exemplo, você sabia que essa alteração excessiva em todas as indústrias e também até de certa forma nos comércios e serviços acontece por alguns fatores? Primeiro deles, a redução de estoque. Hoje a redução de estoque é primordial para que você tenha competitividade, para que você não tenha custo parado, para que você não tenha excessivamente algo que você não está usando naquele momento. E a empresa começou a perceber que isso é um custo. Então, quanto maior a empresa, maior a preocupação na redução de estoque. Acompanhe o raciocínio. Se reduzir o estoque, o que aconteceu? O prazo de entrega aumentou ou diminuiu? Óbvio que o prazo de entrega diminuiu. Se você tem a opção de 2 pizzas nos valores mais ou menos parecidos, qual que você opta? Você opta por aquela que entrega com mais rapidez, ou seja, a redução de estoque aconteceu e acarretou uma redução no prazo de entrega. Se o prazo de entrega reduziu, também aconteceu outras coisas. A variação, o número de itens aumentou. Você tinha 2 ou 3 opções, hoje você tem 10, 15, 20. Isso aumentou também a responsabilidade de quem produz e a exigência, as mudanças e as transformações oriundas disso. Por exemplo, eu sou da época onde você comprava um saco de leite, você só tinha uma opção. Hoje você tem saco, você tem caixinha, você tem 10, 15, 20 variações de caixinha. Inclusive, não muito tempo atrás, começou além da caixinha de 1 litro, você conseguir reduzir ela para meio litro. Você tem a opção de ir no mercado e escolher se você quer 1 litro ou meio litro. Isso é uma variação de itens e uma variação também nos itens, ou seja, isso que eu expliquei, além de ter aumentado a quantidade e as opções, aumentou a variação em cada opção que você tem, ou seja, você tem mais opção de produto e para quem produz isso é mais trabalho, mais variação na produção e consequentemente um pouco mais de agito e estresse. E o que isso acarreta de consequência para nós? Você vai trabalhar em momentos de oscilação maiores entre calmaria e agito, entre ociosidade e pressão. E isso faz com que a nossa mente, o nosso cérebro, precise trabalhar em uma outra ideia, num outro conceito. É necessário um preparo psicológico e também uma inteligência espiritual para lidar com essas variações. Indo para a reta final do programa, isso acarretou também nos funcionários e nos líderes um aumento no seu estresse, um aumento na sua ansiedade, porque quando você tem N tarefas e você não dá conta de fazê-las ou precisa interrompê-las com mais frequência, isso faz com que a tua e a minha mente fiquem um pouco mais agitadas, um pouco mais ansiosa, um pouco mais estressante e isso gera também umas complicações em nosso organismo, em nosso físico e nosso corpo. Então, se você é funcionário, acostume-se com isso. Quando você recebe uma ordem, não é porque a gente está te sacaneando ou quer te ferrar. Na verdade, a gente precisa apenas explicar para você que está trabalhando que a variação não é vontade nossa. Isso é o cliente do cliente e o cliente do cliente do cliente. É uma corrente e isso estoura lá na ponta de quem possivelmente produz. Finalizando, também não é só para o funcionário, para você que é líder é necessário um tato, um feeling, para você não apenas dar a ordem, mas explicar o porquê da ordem. As pessoas não se incomodam tanto quando você tem coisas para fazer, mas elas se incomodam quando você não entende porquê daquilo. E às vezes quem faz, de fato, se convence que o que está sendo feito não faz sentido. Então o que gera estresse, ansiedade e a desordem não é necessariamente o excesso de tarefa, mas tarefas sem propósitos, tarefas sem sentidos e tarefas que dificultam a compreensão e a rapidez e a produtividade de quem de fato vai receber esse serviço ou esse produto. Então esse contexto é necessário para você explicar na sua indústria, no seu comércio, na sua prestação de serviço. Como líder, explique isso, não apenas dê a tarefa. Como funcionário, se ninguém te explicou, então entenda que o mecanismo hoje moderno de competitividade e de ramo empresarial funciona dessa forma. Não é uma escolha, não é uma questão de você gostar ou não, é uma questão de se adaptar a esses novos momentos que estão aí e já chegaram. Então se prepare para eles. Um abraço, até o próximo programa.